Oi, pessoal. Hoje, 20 de março de 2023, quero dar seguimento a lições do deserto, agora com o subtema novamente de grandes encontros no deserto. Ficamos aí umas 3 semanas sem nossa leitura, sem a nossa meditação, devido a problemas realmente técnicos, mas o Senhor sabe de tudo e de todas as coisas. Aqui estamos prontos para mais essa empreitada. É um prazer aprender, ler, refletir junto com todos vocês a respeito da Bíblia. Hoje nós vamos ler o capítulo 26 de Gênesis, vamos discorrer por alguns versículos, mas eu não quero ficar, para não ficar muito maçante, vou contar um pouco da história. Aqui é realmente quando há fome, e aí Isaac sai do seu lugar onde ele habitava e vai até Gerar. Ele vai procurar o rei da Filístia, Abimeleque, e Gerar, na verdade, é uma cidade na Filístia que tem como significado lugar de passagem, lugar de pernoite. Gerar, na verdade, é um lugar também inóspito no deserto, onde não é muito viável a vida. Mas ainda assim, Isaac foi. Provavelmente, os passos que Isaac iria tomar seriam os mesmos que o seu pai Abraão. No entanto, no verso 2, o Senhor aparece para ele e faz uma revelação. Não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à sua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Bom, aí a gente vê que em seguida Abimeleque deixou que ele ficasse ali, e no verso 12 nós vamos ver que o Senhor vela e cumpre a promessa que fez, né? E semeou Isaque naquela mesma terra, colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor abençoava. E engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Tinha possessão de ovelhas, de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E isso acabou despertando a inveja de Abimeleque, a contenda dele, e ele fala que é para que Isaac procure um outro lugar para ir, porque ele estava muito mais poderoso do que o seu povo e até mais do que ele. E Isaac sai dali e vai Isaac para o Vale de Gerar. O Vale de Gerar é um lugar inóspito, assim como o deserto. É um lugar que nós, se pararmos para ver o significado, significa exatamente lugar de pernoite, de passagem. Ou seja, não é para que você fique ali por muito tempo. E Isaac começa a cavar poços que o seu pai havia cavado no passado, só que os filisteus tinham entulhado. E todos esses poços que ele recavava, os filisteus iam e contendia com ele, dizendo que esses poços lhe pertenciam. E Isaac tinha que largar esses poços e abrir outros, ou seja, todos os poços que ele conseguia reativar, porque ali faltava água, os filisteus apareciam e diziam que ali era deles. E mais uma vez Isaac seguia naquela peleja. O que é que eu entendo, né, quando a gente vê essa saga de Isaac? Ele tem a promessa do Senhor que veio através do que Abraão havia feito, né? A promessa que o Senhor havia feito a Abraão estava sendo estendida até Isaac, e de Isaac até a sua descendência. Mas até então Isaac não tinha, de fato, com o Senhor uma aliança. No entanto, quando a gente vê no verso 22, e partiu dali, cavou outro poço, e esse não porfiraram sobre ele. Por isso chamou aquele lugar de Reabote, e disse: porque agora
Nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Depois subiu dali e foi a Beceba. Beceba é o lugar de recomeços. E foi exatamente em Beceba que Deus apareceu para Isaac. Foi em Beceba que o Senhor abençoou a Isaac e lhe disse: esse foi o grande encontro de Isaac com o Senhor. Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. E armou ali a sua tenda, e os seus servos de Isaac cavaram ali um poço. Então, a partir de Beceba é quando Isaac verdadeiramente tem um encontro com o Senhor. Que eu e você possamos ter esses encontros com o Senhor, esse recomeço, que a nossa Beceba seja hoje, que possamos recomeçar em Cristo, uma semana de vitória.